O que é jugo desigual? Neste vídeo, trago a resposta para essa pergunta, uma análise do texto bíblico onde temos a citação sobre jugo desigual e ainda trago mais algumas orientações e cuidados dentro deste tema com relação a relacionamentos, sociedades dentro de uma empresa, amizade íntima, entre outras coisas. Assista este vídeo até o final e descubra mais sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre jugo desigual? Na Bíblia Sagrada, uma das citações que fala sobre jugo desigual está na carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15, não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre cristãos e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Vamos analisar com mais profundidade o que significa o termo jugo desigual dentro da palavra de Deus. Você sabia? Jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. É também chamada de canga ou junta de bois. Agora escute isso. O que significa jugo desigual? Jugo desigual é o que acontece quando um boi fraco e um forte puxam juntos uma carga. O boi que é mais forte tem facilidade para puxar a carga. Por outro lado, o boi mais fraco tem dificuldade. Como resultado, quando há um jugo desigual entre os bois, a produtividade de ambos cai e o trabalho fica mais difícil. Agora, vamos analisar novamente o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Escute isso. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Nessa passagem, o apóstolo Paulo orienta a igreja do Senhor a não fazer nenhum tipo de aliança mais íntima com pessoas que não possuem a mesma fé que o cristão. Detalhe importante, o apóstolo Paulo não fala em específico sobre relacionamento amoroso, mas ele também fala sobre sociedade, ligação íntima, amizade intensa e união de propósitos. Portanto, toda espécie de acordo ou aliança profunda entre crentes e descrentes pode ser uma espécie de jugo desigual. O que é jugo desigual no namoro? De forma figurada, o jugo desigual em um namoro ou noivado é quando uma pessoa é forte espiritualmente e a outra pessoa é fraca. A pessoa mais fraca espiritualmente dificulta a vida daquele que é mais forte e a felicidade dos dois cai e ambos não conseguem se sentir satisfeitos. Por exemplo, a mulher cristã vai querer ficar sem ter relação sexual até o casamento, mas o namorado incrédulo não vai aceitar e vai tentar levar ela para a cama constantemente. Ou seja, a vida dos dois vai ficar mais difícil. São diversas as situações de conflito entre casais nessa condição. No livro do profeta Amós, por exemplo, está escrito: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Isso está escrito lá em Amós, capítulo 3, verso 3. Por isso que a Bíblia nos orienta a procurar desenvolver um relacionamento amoroso com uma pessoa que tem a mesma fé que você. Seguindo essa orientação, as pessoas sofrem menos. O que é jugo desigual no casamento? O jugo desigual no casamento acontece quando temos a união de uma pessoa crente com uma outra pessoa que não possui a mesma fé. Infelizmente, são muitos os casos de homens que impedem as esposas de irem para a igreja, de mulheres que não apoiam o ministério pastoral do marido, entre outras situações tristes e dolorosas que afetam tantos casais que possuem uma fé diferente. A orientação bíblica para fugir do jugo desigual se aplica apenas antes do casamento. Para cristãos já casados com pessoas de fé diferente, o conselho do apóstolo Paulo é diferente. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versos 12 e 13, está escrito: aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Ou seja, a Bíblia nos orienta que não devemos pregar o divórcio para casais que têm fé diferente, que possuem a fé diferente. Eles, entrando em acordo, podem viver, seguir o seu casamento tranquilamente, tá? Sabendo que, um momento ou outro, eles podem ter alguma divergência por causa de questões religiosas. Jugo desigual dentro de uma sociedade empresarial. Vamos imaginar agora um cristão abrindo uma empresa com uma pessoa que não crê em Deus. Nessas ocasiões, é normal acontecer diversos conflitos na empresa devido a questões que envolvem crenças religiosas. Por exemplo, pode acontecer do cristão querer fazer tudo certinho perante a lei para ter a bênção do Senhor e o descrente querer fazer diversos esquemas para burlar a lei e crescer mais rápido. Além desse exemplo, pode acontecer diversas outras situações semelhantes, onde a palavra de Deus vai pesar para um, mas não vai ter nenhum valor para o outro. Portanto, não é saudável fazer sociedade, ou seja, abrir empresas,
negócios com pessoas que não tenham a mesma fé que você. Novamente, no livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 3, está escrito: porventura andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? Em uma sociedade, se os sócios não estiverem de acordo na forma de administrar a empresa, haverá muita dor de cabeça e sofrimento. Sabendo disso, evite esse tipo de sociedade. A orientação bíblica para fugir de alianças com pessoas que não possuem a mesma fé é uma forma de evitar conflitos futuros. Essa orientação possui como propósito proteger o cristão dos diversos conflitos que surgem no decorrer dos anos, quando as pessoas discordam sobre o que deve ou não ser feito de acordo com as suas crenças religiosas. Deus te abençoe e até mais.